Então, meus amores, depois a Elisângela, eu vou pedir para o pessoal abrir a câmera, dar um alôzinho ali depois, só para a gente fazer uma foto para ficar bacana, tá? Vamos entender um pouquinho como funciona essa questão da base. Antes de eu entrar no conceito da base, eu acho que tem um esqueminha aqui. Deixa eu ver se é nesse slide, porque a pessoa, como eu disse, isso aqui, né? Eu acho que esse esqueminha ele acaba ilustrando um pouco para que vocês possam entender conceitualmente como é que circula essa questão na prática. Normalmente, quando saiu essa questão da base nacional, muitos de vocês entraram numa definição que tem a ver, obviamente, com o objetivo da BNCC, mas que ficou muito superficial em torno da explicação, que é o entendimento de que a gente precisaria ali ter, né, uma base, um conteúdo ou uma habilidade trabalhada de maneira a contemplar todos os lugares do Brasil. De certa forma, a BNCC ela traz um pouco dessa caracterização quando a gente fala, né, de emitir ali uma base curricular comum para a educação brasileira em si, para a educação básica brasileira. Então, a gente tem esse entendimento que, de fato, essas aprendizagens essenciais elas precisam estar sendo difundidas ali em qualquer escola do país. Entretanto, a gente acaba confundindo muito isso com o entendimento de um conteúdo único, homogêneo, aplicado a todas as escolas. E aí, um primeiro ponto que a gente precisa compreender é que a gente trabalha, que a gente circula aí, legalmente falando, com pelo menos 2 documentos que atingem o nosso currículo de um modo geral. Esse é o primeiro ponto, que são as diretrizes curriculares e a BNCC. Qual a diferença entre um e outro? A grande realidade é que a gente sempre precisou, enquanto educação brasileira, ter uma orientação, de um modo geral, de como esse currículo, de como essa educação iria funcionar. Tanto que a nossa Constituição traz lá que a gente precisa ter os conteúdos mínimos. E a base legal, inclusive para a inserção da BNCC, é exatamente essa ideia de conteúdos mínimos que advém da Constituição, que é reproduzido na LDB e que, obviamente, vai trazer ali os desdobramentos nos documentos que orientam curricularmente a educação brasileira. Quando eu falo documentos que orientam curricularmente a educação brasileira, o que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem uma lei de diretrizes e bases que possui cerca de 92, 93 artigos e que, obviamente, por tratar de toda a organização da educação brasileira, não vai dar conta de contemplar o que significa esses conteúdos mínimos, né? Essa nossa base, ou efetivamente o que a gente vai trabalhar, o que a gente vai abordar curricularmente falando. E aí, numa espécie de complementação, a gente acaba tendo, para além da Constituição e da Lei de Diretrizes e Bases, o que a gente denominou nos anos 90, né? A gente teve ali primeiro os parâmetros curriculares, que não eram uma lei, era apenas um parâmetro de uma modalidade do governo FHC. Tá? Depois o MEC estruturou ali os ditos RECNEIs, que gerou alguns pareceres de um órgão que a gente chama Conselho Nacional de Educação, porque além do MEC, a gente tem um Conselho Nacional de Educação. O que é um Conselho Nacional de Educação? É como se fosse o nosso STF, como se fosse, né, os caras lá que mandam na Constituição, são os caras que legalmente vão mandar na educação, estando inclusive acima do MEC. Nada pode ser trabalhado a título de currículo no Brasil se não for homologado pelo Conselho Nacional de Educação. E aí, nesse sentido, os RECNEIs acabaram ficando também muito dentro de uma configuração de proposta, mas alguns pareceres do Conselho Nacional de Educação já foram surgindo para dizer assim, como é que deve ser organizado o nosso ensino fundamental? Né? Aparecendo lá o conceito de currículo, aparecendo lá
os aspectos éticos, estéticos e políticos, justamente para a gente poder atender a finalidade da educação, que é educar para a cidadania e para o trabalho, que é o que está lá na finalidade da LDB. Então, a gente já compreende que, quando a LDB apresenta essa finalidade, os conteúdos que serão trabalhados não são conteúdos em torno ali de conhecimentos especificamente factuais ou cognitivos. A gente está falando ali de conhecimentos atitudinais, a gente está falando ali de conhecimentos procedimentais, a gente está falando de uma série de relações de conteúdos, e conteúdo não é só aquilo que a gente entende tradicionalmente como conteúdo escrito, que estaria num programa curricular, mas tudo aquilo que a gente desenvolve em prol do aluno aprender, do aluno desenvolver. E aí, já nesse parecer de 1998, a gente começa a ter um entendimento de que currículo não é aquele programa, não é aquele documento escrito que vem lá separado. No primeiro ano eu tenho isso, no segundo ano eu tenho aquilo, no terceiro ano eu tenho aquilo, até porque a própria LDB vai apresentar a necessidade das escolas, né, realizarem as suas propostas pedagógicas, o famoso PPP. E se a escola ela vai ter essa realização de proposta pedagógica de maneira autônoma, atendendo a sua comunidade escolar, isso significa que a gente tem uma certa flexibilidade na hora de organizar como nós vamos trabalhar os conteúdos nas escolas, como nós vamos trabalhar a formação desse futuro cidadão nas escolas. Até porque a ideia de que cada local possui uma realidade, ela é real, né? Não é algo fictício. Então, nesse sentido, pensar em algo que seja igual para todos é incoerente com a base legal da educação no nosso país, onde a gente precisa atender essas realidades locais. Isso já tinha sido inserido pelo próprio parâmetro curricular, os RECNEs já apontavam isso, só que vinham elaborando um pouco mais essa organização curricular para a gente sair um pouco dessa ideia tradicional. E quando a gente chega ali nos anos 2008, 2009, a gente começa a configuração das diretrizes curriculares, onde a gente vai ter uma diretriz específica para a educação básica, uma para a educação infantil, uma para o ensino fundamental, uma para o ensino médio, né? As modalidades de ensino também possuem diretriz, a gente tem diretriz sobre educação inclusiva, a gente tem diretriz sobre educação à distância, a gente tem diretriz sobre EJA. Então, a diretriz curricular ela tem o objetivo de traçar uma orientação de como as escolas precisam organizar e preparar os seus PPPs. Qual é o objetivo de uma diretriz curricular? Trazer à escola uma luz de como ela vai discutir a sua proposta pedagógica, que é o primeiro ponto que eu apresento aqui para vocês na minha pirâmide. Mas eu posso dizer que na base dessa pirâmide estariam ali os documentos curriculares legais a título de Brasil, que, num primeiro momento hoje, seriam as diretrizes curriculares e agora, mais recentemente, junto com as diretrizes, a Base Nacional Curricular Comum. Como que essa diretriz ela vem se organizando, gente? A diretriz ela vai trazer ali elementos do que deve ser obrigatório dentro de uma organização curricular, de quais os aspectos que precisam ser contemplados, onde a gente trabalha ali os aspectos éticos, estéticos e políticos, né? Todas as diretrizes da educação básica falam da indissociabilidade do cuidar e do educar. Então, são pontos que são apresentados para a gente para mostrar que a educação brasileira não deve circular mais dentro de um padrão tradicional quando você tem ali um currículo único igual para todo mundo. Só que aí, dos anos, como eu disse para vocês, né, 2008, 2009, 2010, quando a gente começa a organizar um pouco as nossas diretrizes, e a gente tem diretriz para tudo que é lado, gente, tem um áudio aberto. Eu peço a vocês, assim que entrarem, só desligar o microfone para não ficar o sonzinho aqui atrapalhando, por favor, para eu não ter que silenciar vocês. Apertem o microfone aí, por favor. Moto G9 Play, só falta você. Só para eu não te silenciar, porque aí você vai querer falar comigo e eu não vou. Show de bola.
E aí, para onde surge, né, já que a gente tinha uma diretriz curricular, que aí chegaria na escola, a gente organizaria dessa forma como está aqui. Que forma é essa? Eu tenho a diretriz, que é colocada ali num parâmetro nacional, de todos os aspectos que eu preciso considerar na hora de elaborar a minha proposta pedagógica, e a proposta pedagógica, que é o dito PPP da escola, ela vai ter ali uma configuração que tem uma duração ali de 3 a 5 anos, porque não faz sentido você preparar um PPP anualmente. Agora, a cada ano, você acaba vislumbrando aí a necessidade de você fazer aquele dito plano anual, que a gente chama de plano curricular ou plano de curso. Neste plano de curso, com base na proposta pedagógica e com base nas diretrizes, a gente vai desenrolando ali os projetos, né? As questões que a gente entende que são necessárias para aquele ano, e o professor, né, que é o responsável por executar, vai realizar o seu plano de aula. É ali, no plano de aula, que o currículo ele é efetivado de fato, né? De maneira flexível, de maneira, óbvio, flexível, mas que atenda à diretriz nacional. Eu não posso pura e simplesmente decidir, não, eu vou trabalhar de maneira tradicional, bababibabu, quando a própria diretriz aponta para mim que eu preciso trabalhar com questões que atendam ali uma realidade interdisciplinar, né, que eu compreenda a necessidade da participação da comunidade escolar. Então, não é algo que eu possa escolher. Se é uma diretriz nacional, é lei. Como eu disse para vocês, o Conselho Nacional de Educação ele é ali o nosso STF da educação. Tá? Então, a estrutura curricular é essa. E aí a gente já sabe que, para elaborar o nosso currículo, o currículo da criança, o currículo, ele é diário. Ele tem a ver com as práticas desenvolvidas em sala de aula. Né? Tudo o que se configura em torno da construção do conhecimento, de comportamentos, de habilidades, é currículo. Entende? Não aquele documento, aquele programa pronto. Entretanto, a gente volta àquele ponto inicial que eu falei sobre a necessidade de você estabelecer hoje uma BNCC. Já que a gente tinha uma diretriz, para que, então, criar uma base nacional curricular comum? O fato é, durante muito tempo, as diretrizes ficaram muito soltas e muitos educadores e especialistas não souberam tratar e não conseguem sair, né, dessa visão ali parada, estigmatizada, de que currículo é um programa. E aí, considerando que a Constituição coloca que a gente tem que ter os conteúdos mínimos, considerando que a LDB, no seu artigo 26, também vai trazer essa necessidade de você configurar aquilo que é comum a todos os alunos da educação básica, a gente... Só um minutinho. Houve, após alguns anos da imersão das diretrizes, que tiveram o seu auge ali nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, quando a gente chega ali no ano de 2016, mais ou menos, começa uma discussão em torno de você gerir melhor a qualidade dessa educação e, ao mesmo tempo, entender que, mesmo respeitando as diversidades e as realidades locais, seria preciso se estabelecer um documento onde tivesse ali as ditas aprendizagens essenciais, né? E isso seria sinônimo de você estabelecer, de fato, uma qualidade de ensino, porque se atribuiu a essa discrepância ou a essa alta diversidade, né, a ausência da qualidade de ensino. Mas não necessariamente seja isso. Porém, a motivação para se criar uma base inicialmente foi essa. Agora, qual é o ponto que vocês precisam compreender para vocês não começarem a cair em pegadinha? Que foi o que eu falei. A gente pega ali o entendimento de que a base é uma base que vai ter as aprendizagens essenciais para os alunos, e a banca começa a pegar você pelo pé
Gente, tem um áudio ligado, por favor, desliguem o microfone para não atrapalhar aqui. A gente começa a associar de que tem que ter conteúdo único, de que todo mundo tem que ter acesso ao mesmo conteúdo, de que todos têm que ter acesso ao mesmo conhecimento até que sim, porque eu estou tratando dessas ditas aprendizagens essenciais. Mas o que quer dizer aprendizagens essenciais? Né? Outro ponto que eu coloquei para vocês logo no início aqui. Se a diretriz curricular ela traz uma orientação de um modo geral, com aspectos, com formato, com jeito que a escola deve se organizar, mas dá essa autonomia, quando eu crio a BNCC, a DCN cai? Não. As diretrizes curriculares nacionais, elas continuam valendo. Então, todas aquelas questões que a gente tem sobre os aspectos éticos, estéticos e políticos, sobre a indissociabilidade do cuidar e do educar, sobre a necessidade de você trabalhar um currículo integrado, sobre o entendimento de que quanto menos evasão e quanto menos reprovação, maior a qualidade do ensino, sobre a necessidade de você trazer ali a configuração de uma proposta pedagógica que atenda toda a comunidade escolar. E isso tudo, gente, tem um áudio aberto. Por favor, desliguem o áudio aí para não atrapalhar aqui, tá? Tudo isso se mantém. Toda essa relação relacionada à diretriz curricular, que tinha por objetivo avançar uma configuração tradicional de ensino, até com um pensamento mais progressista, ela se mantém. Né? Quem estuda tendências pedagógicas vai entender o que eu tenho de um lado liberal, o que eu tenho de um lado progressista. Então, a BNCC ela não derruba as diretrizes curriculares. Toda aquela questão de diversidade, de você atender esses pontos que eu acabei de colocar, ela permanece. O que muda? O que a gente tem de diferente quando a gente insere uma base nacional comum curricular? Primeiro ponto, é um documento de caráter normativo, porque vai normatizar o que a gente chama de aprendizagens essenciais. Agora, quando ele fala assim, é um conjunto orgânico e progressivo, ele já estabelece uma flexibilidade, ele já estabelece que essa escola continua tendo a sua autonomia para organizar esses conteúdos da maneira como achar que deve. Claro, achar que deve não pode fugir do que são as aprendizagens essenciais, porque agora a gente tem um conjunto orgânico e progressivo. Mas quando eu falo conjunto orgânico e progressivo, eu estou falando da necessidade de eu atender essas aprendizagens essenciais e da necessidade de eu atender essa progressividade, que é a ampliação do conteúdo, obviamente, para o aluno que está consolidando, que está construindo junto com você. Tem gente falando junto comigo, tá, gente? Desliga o microfone. Que é... Verônica, desliga o seu microfone, por favor. Tá bom? Desligou? Ainda não. É que eu não quero te silenciar, porque senão você depois pode querer perguntar e aí você não consegue falar. Agora foi. Até aí tudo bem, gente? Então, eu tenho uma necessidade de inserir uma base. Base é um documento de caráter normativo, mas não é currículo. Entende? Não é currículo. Currículo é toda a ação desenvolvida dentro de sala de aula, junto com os alunos, onde eles constroem conhecimentos, né? Todas as questões relacionadas à sua prática, elas envolvem uma configuração curricular. Ponto. E qual o objetivo da base? Trazer ali, já que eu estava dizendo, já que estava se discutindo naqueles anos de 2015, 2016, que havia uma necessidade de você ter um parâmetro, trazer ali o que eu tenho considerado como aprendizagens essenciais. Esse é o ponto. Né? Então, quando a questão vem falando que tem que ter um conteúdo único, que tem que ser igual para todo mundo, que tem que ser homogêneo, está errado.
documento de caráter normativo e que tem um conjunto orgânico progressivo de aprendizagens essenciais, não é um currículo único. Uma coisa é você ter uma base comum curricular, que todos os alunos, no mínimo, conteúdos mínimos, Constituição e LDB, todos os alunos, no mínimo, para se alcançar a qualidade da educação, precisam aprender. Outra coisa sou eu elaborar o meu currículo, que, na prática, vai ser feito ali pelo professor na sala de aula. Tudo bem, gente? Bom, então a gente tem aí a definição do que é a BNCC, que é um conjunto orgânico, progressivo, de aprendizagens essenciais, que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e das modalidades da educação básica, de modo a que tenham assegurado seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com o que preceitua o Plano Nacional de Educação. É outro ponto que o IBAN gosta muito de cobrar de vocês, que é o PNE. Beleza. Agora, quando eu falo, né, quem é meu aluno sabe que é o PNE. Eu falo, né, quem é meu aluno sabe disso. Eu não gosto que vocês fiquem circulando nas palavras, tateando, para tentar eliminar, né? A gente já entendeu o que significa BNCC. Agora, o que significa essa questão progressiva? Inclusive, me parece, né, que o tema da redação ele trouxe uma necessidade, pelo menos o que eu compreendo ali, porque eu não tive acesso ao tema escrito, eu acho que não foi liberado, mas eu vi uma pessoa colocando num grupo desses de Facebook, que o tema falava exatamente sobre essa questão da transição ali, dos anos iniciais para os anos finais. Então, essa ideia de progressividade ela envolve uma série de aspectos. Não é mais aquela ideia progressiva dos conteúdos que vão avançando necessariamente, mas sim o entendimento de que, progressivamente, o que também precisa crescer é a aprendizagem. O que precisa ser desenvolvido é a aprendizagem do aluno. Entende? Então, quando eu saio, por exemplo, de um nível de ensino que é de uma etapa, de um nível que é a educação infantil, que possui ali, né, os campos de experiências que são desenvolvidos com o objetivo de desenvolver integralmente aquela criança, onde eu tenho situações lúdicas, brincadeiras e interações como eixos norteadores dessa base curricular. Quando o aluno sai desse pré-escolar para entrar no primeiro ano do ensino fundamental, eu não posso pura e simplesmente fazer uma ruptura sem considerar as características do que foi desenvolvido no nível e etapa anterior para o nível seguinte. Sabe, aquela espécie de transição? A gente acha que a adaptação é só na educação infantil, né? Mas a BNCC está apontando para isso. Ela aponta para essa necessidade de se trabalhar essa progressividade, não só em torno das habilidades desenvolvidas, mas também da progressividade em torno da questão da aprendizagem. Se a criança ela sai da educação infantil, onde ela está habituada com as situações lúdicas, com interações e brincadeiras, não faz sentido eu chegar no primeiro ano e falar assim, agora acabou a brincadeira, todo mundo aqui vai aprender a ler e escrever e acabou, é baba, é bibobu e ponto final. Não é assim que funciona. Então, a progressividade, né, a questão progressiva na BNCC é isso. Aí eu trago um exemplo aqui, a BNCC do ensino fundamental. Anos iniciais, ao valorizar as situações lúdicas de aprendizagem, aponta a necessidade de articulação com as experiências vivenciadas na educação infantil. Tal articulação precisa prever tanto a progressiva sistematização dessas experiências, quanto o desenvolvimento pelos alunos e as novas formas de relação com o mundo, novas possibilidades, né, de ler, de formular hipóteses. Por quê? Porque você está progredindo para um outro nível, mas você não pode criar uma ruptura, certo? Então, da mesma forma, isso vai acontecer na transição dos anos iniciais para os anos finais, que parece que foi o tema da redação, acho que circulou algo em torno disso, né? Bem como do ensino fundamental para o ensino médio.
Então, a ideia de progressividade, ela vem acompanhada com uma continuidade, com um sentido, com a necessidade do aluno, de fato, desenvolver. E não você ficar só desenvolvendo o conteúdo e dizer assim, eu ensinei, se ele não aprendeu, o problema é dele. Não. Se não tem ensino, não tem aprendizagem, né? O seu objetivo é o desenvolvimento da aprendizagem, e fim de papo no Maracanã. Se a maneira como você desenvolveu aquele conteúdo tem alguma questão que você vai buscar lá, aquela habilidade, tem alguma questão que você vai buscar lá, naquele ponto, né? Que faça um link, porque é o que a criança está habituada, é o que a criança está acostumada, cognitivamente falando, é o que você tem que fazer. Ok? Tanto que eu coloco aqui, garantir a consolidação do aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental. Isso está no artigo 35 da LDB, quando fala do ensino médio. Por que eu tenho que garantir? Porque eu trabalhei o tempo todo no ensino fundamental uma série de habilidades que ele vai precisar desenvolver ali e aprofundar e ampliar no ensino médio. Então, isso é progressividade. Não só compreender o conteúdo que eu vou aplicar, mas a necessidade dessa criança acompanhar isso também, tá? A Elisângela escreveu alguma coisa aqui. Eu não fiz, mas lembrei das suas falas na hora, principalmente do Babebi Babu e ruptura. Beleza, é basicamente isso. Então, a questão da progressividade na BNCC é a garantia que a gente tem dos alunos, de fato, conseguirem consolidar essa relação do desenvolvimento da aprendizagem, ok? A gente precisa parar de circular, né, só na palavra, no conceito, e compreender as questões, porque na hora de você resolver a questão, fica muito mais fácil, né? Porque a banca sabe que, às vezes, a gente vai com o entendimento do senso comum e ela se aproveita disso para fazer você errar. Tudo bem? Agora, quando a gente fala da questão das aprendizagens essenciais, é óbvio, e se eu saio, se eu acrescento junto às diretrizes curriculares nacionais uma base nacional curricular, que é um conjunto orgânico, né, que é uma organização de base curricular, né, de habilidades que eu vou precisar desenvolver com os meus alunos e que são os conteúdos essenciais, isso vai se intitular como obrigatório. Então, veja bem, uma coisa é só eu compreender o que é obrigatório na BNCC, mas isso não significa que a BNCC é o currículo e que só vou trabalhar o que está na BNCC, que a BNCC contempla todos os conteúdos que eu preciso trabalhar. Entende? É essa pegadinha que eles fazem com vocês. E aí eles vêm colocando, dentro das obrigatoriedades, o que a gente tem? As ditas 10 competências gerais. E aí, gente, as competências, elas entram numa especificidade de cunho pedagógico. O que é isso, Alessandra? Como eu disse para vocês, já no período dos próprios parâmetros curriculares, na década de 90, do RECNEI e das diretrizes, a gente já tinha um caminhar para sair dessa questão tradicional. Então, as competências, elas agregam para a gente um entendimento de que o nosso planejamento, a nossa articulação, que vem ali, daquela pirâmide que eu coloquei, parte do PPP, vai para o plano curricular, que é anual, e o meu plano de aula, essas nossas articulações, elas têm uma intencionalidade, elas têm um objetivo. E o objetivo não é circular com conteúdos com fim em si mesmo. O objetivo sou eu fazer a mobilização desses conteúdos, dessas habilidades, para o desenvolvimento de uma competência. O que eu quero que meu aluno aprenda, né? O que eu quero que ele desenvolva, qual é a competência que eu quero que ele tenha a partir das habilidades que eu estou trabalhando, a partir dos conteúdos que eu estou trabalhando. Entende? Então, a BNCC, ela traz 10 competências gerais que serão desenvolvidas durante toda a educação básica e articulado também com as modalidades da educação básica. E essas competências, né, elas só serão possibilitadas a partir do momento que eu tenho as ditas habilidades desenvolvidas naquela organização da base curricular. E aí eu trago para vocês aqui o conceito de competência. Entendam, a prova agora não está perguntando a você o que é BNCC. A prova agora está perguntando a você o que é competência.
o que é habilidade? Né? O que significa essas aprendizagens essenciais? A prova está cobrando isso. Então, não adianta ir lá e tentar procurar um item que se assemelhe a alguma coisa que você ouviu, que não vai dar certo. Tem que saber diferenciar, certo? O que é a competência segundo a BNCC? É definida como a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, as ditas habilidades. Por exemplo, eu vou trabalhar uma série de habilidades, uma série de conteúdos, porque eu quero que meu aluno possa conhecer-se, apreciar-se, cuidar da sua saúde física, emocional, compreender-se na diversidade humana, recebendo suas emoções e as dos outros com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Nossa, é quase que uma terapia, né, gente? Vamos combinar. Eu faço já algum tempo de terapia e ainda não consegui alcançar tudo isso, mas vocês, né, nós, enquanto professores, precisamos levar o nosso aluno a ter esta competência, né? Até porque hoje, né, com as questões que a gente tem visto atualmente, nessa contemporaneidade, né, essa série de questões que a gente vislumbra aí na realidade social que a gente vive, a gente percebe que o aluno precisa ter uma competência muito maior do que dominar um conceito alfabético, do que dominar as 4 operações. Né? Ele tem que saber lidar, ele tem que compreender essa diversidade humana. E como é que a escola faz para que esse aluno adquira essa competência? Né? Então, a mobilização daquilo que é ensinado, daquilo que é trabalhado, daquilo que é desenvolvido na escola, lá na sociedade, né? Para a relevância social, para a interação desse futuro cidadão ou desse cidadão, né? Porque a criança ela já é cidadã, ela já tem direitos, significa competência. E a escola precisa, através da constituição das suas habilidades, trazer isso. Espera aí, Elisângela, deixa eu ver aqui, porque eles colocam muito rápido, eles acham que a gente tem leitura dinâmica. Então, na BNCC, tem as habilidades e as competências para saber se elas irão conseguir atingir essas habilidades. Não, não. As competências é o resultado final que você tem do objetivo que você quer, né? Como é que eu faço? O que eu utilizo? O que eu faço para o meu aluno conhecer-se, apreciar-se, cuidar da sua saúde? Quais os conteúdos, quais as habilidades, quais os procedimentos que eu vou desenvolver para ele adquirir esta competência? A competência é maior. Tanto que a BNCC ela começa com essas 10 competências que têm que ser desenvolvidas ao longo da educação básica. Entende? A competência é um objetivo maior. Você está trabalhando para que ele tenha essa competência. E aí sim entram os conteúdos que você vai trabalhar. É o contrário do que você está falando. Entende? O que vai servir de ponte, o que vai servir... Para que eu tenha determinada competência, eu preciso do quê? Eu preciso mobilizar essas habilidades, esses conhecimentos que eu adquiro onde? Boa parte deles na escola. Essa é a grande inserção da BNCC, né? Quando você sai de uma configuração de uma ideia conteudista, onde o aluno vai aprender ali a armar e efetuar, classificar morfologicamente as palavras, ele vai fazer uso relevante dessas habilidades. O uso relevante é a competência que ele adquire a partir do momento em que ele desenvolve essas habilidades. Ok? Gente, tem gente me chamando no privado, mas eu não vou conseguir responder. Se puderem colocar no grupo alguma coisa, tá? Ana, vê novamente nos grupos, passa aí novamente nos grupos, porque tem gente me chamando aqui e eu não consigo atender, tá? Tem uma aluna aqui, deixa eu ver aqui. Leila, ela está procurando ali, vê se você consegue encontrá-la. Deve estar ou no grupo do magistério ou no grupo que a gente fez especificamente para o link e para outras questões que a gente vai oferecer
de bônus para esses alunos. Tudo bem, gente? E aí, para que eu possa alcançar essa competência maior ou essas competências, eu vou me utilizar das habilidades que são desenvolvidas na escola. Então, o que são as habilidades? Práticas, cognitivas e socioemocionais. Atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, de pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Quer dizer, há uma confusão quando a gente vê assim, o mundo do trabalho, o cotidiano, então parece que a habilidade é algo maior. Não, a habilidade, na realidade, é a ação. A habilidade é aquilo que você precisa ter para adquirir a competência. Por isso são práticas cognitivas e socioemocionais. Por quê? O cognitivo, dentro de uma questão conteudista, a gente se prende só nessa questão conteudista de cognitiva, entendendo como conteúdo, né? Mas a gente tem também a questão socioemocional, que a BNCC cobra muito de vocês. E por que eu preciso ter essa mobilização dessas práticas cognitivas e socioemocionais? Se a gente volta aqui para a competência, né, eu não posso levar esse aluno a conhecer, se apreciar, se cuidar da sua saúde apenas com uma questão conteudista cognitiva. Eu também vou trabalhar valores, né, essas relações socioemocionais, para que ele tenha ali, né, um exercício pleno dessa cidadania, para que ele possa, de fato, adquirir, para que ele possa, de fato, ter essa competência futura e se desenvolver ali e se relacionar dentro dessa organização social, né? Aí eu coloco só um exemplo para vocês aqui entenderem onde estão essas habilidades, né? Percebam, eu tenho ali uma unidade temática, isso aqui é do ensino fundamental, uma unidade temática chamada Vida e Evolução. Os objetivos do conhecimento: corpo humano, respeito à diversidade. Quais as habilidades que eu preciso desenvolver para que ele tenha, os objetos de conhecimento, né? Para que ele tenha ali consolidado esse objeto de conhecimento que vai gerar essa competência no futuro? Aí eu tenho aqui, ele tem que localizar, nomear e representar graficamente por meio de desenhos parte do corpo humano e explicar suas funções. É óbvio que eu estou falando aqui, necessariamente, do primeiro ano do ensino fundamental. E isso vai progredindo. Lembra das questões progressivas? Né? Onde cada numeração final dessa daqui, quando eu coloco localizar, nomear, aí no final é 02, olha lá 03 ao final. É F01, CI significa ciências. 03, discutir as razões pelas quais os hábitos de higiene do corpo, lavar a mão antes de comer, escovar, são necessárias para a manutenção da saúde. Agora, antes disso, eu preciso necessariamente que ele localize ali quais são as partes do corpo humano, de uma maneira ali onde se apresente essas partes para ele. Então, essas seriam as habilidades. Eu trago um exemplo para vocês, né, que acaba sendo um exemplo conflituoso, e aí tem até uma questão. É necessária habilidades e atitudes, sim, para que eu possa desenvolver as competências no futuro. Por quê? Competência é a mobilização desses conhecimentos, ok? Então, essa questão que eu trouxe aqui, né, por que a gente acaba associando que são todos os conteúdos únicos que todo mundo tem que ter acesso e tal? Porque havia uma necessidade de você sistematizar essas questões curriculares para trazer essas aprendizagens essenciais, mas quando a gente analisa a base em algumas matérias, sobretudo as exatas, que é o caso dessa daí de ciências, a gente tem uma especificidade que acaba caindo um pouco no conteudismo, né? Por isso que a gente acaba confundindo um pouco. E a quantidade de habilidades que são colocadas faz a gente pensar assim, caraca, eu não vou trabalhar mais nada a não ser a BNCC. Porque se isso é a base, imagina o resto. Né? Então, é um pouco disso que dificulta a gente entender. Mas uma coisa é a sua prática, outra coisa é a teoria e o que a prova quer de você. O entendimento que a prova quer é que isso é uma base.
O entendimento que a prova quer é que são as aprendizagens essenciais, aquelas que não podem faltar, mas não todas. O entendimento que a prova quer é que você vai trabalhar as habilidades para que o indivíduo possa ter competências maiores ao final da sua formação. Ok? Aí eu trago aqui, né, algumas competências gerais, só para exemplificar, tá? Aí tem várias, né? Valorizar, utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo a colaborar com a construção de uma sociedade justa e democrática. Inclusive, tem uma questão pedindo, fazendo uma vinculação dessa competência com as tendências pedagógicas. Eu, particularmente, acho que quem fez essa questão viajou completamente, né? Mas depois eu vou explicar na hora da questão com a cabeça da banca, embora eu discorde em gênero, número e grau, tá? Aqui são só as competências, tá? E aí, quais são as possibilidades de organização curricular? Eu já antecipei isso para vocês, certo? A base, ela vai estar estruturada naquelas habilidades onde eu preciso desenvolver para os alunos, nos alunos, aquele conhecimento. Eles precisam aprender, desenvolvimento e aprendizagem. Mas o currículo em si são todas as práticas desenvolvidas na prática da sala de aula e todo o ambiente escolar, que é essa parte aqui que eu acabei, né, trazendo para vocês no início da aula. Então, o currículo não é um documento único, o currículo é a prática que eu desenvolvo. E para eu chegar nessa configuração do currículo, eu passo pelo PPP, pelo plano de curso, e no meu plano de aula eu vislumbro, eu trago a intencionalidade do que eu quero, porque o currículo mesmo é só na prática, porque o planejamento, ele prevê possibilidades. Eu tenho uma intenção, eu tenho um objetivo, mas na hora algumas questões podem, né, fugir ali, tem a imprevisibilidade, que eu preciso estar pronto ou pronta para organizar isso e não fazer e não perder o meu foco da minha intencionalidade e levar o meu aluno a compreender aquilo ali. Agora, isso é feito com flexibilidade, porque cada aluno, cada turma, cada realidade é uma realidade. Ok? A questão da adequação, né? Então, se eu tenho uma base com essas aprendizagens essenciais, o que significa essa questão mais diversificada, essa questão da adequação? É essa adequação que eu coloquei aqui, né? Cada escola tem um PPP, cada escola vai ter o seu plano de curso, cada professor vai ter o seu plano de aula. Isso significa você atender a realidade local. Então, a adequação ela parte disso. E quais são os pontos que eu utilizo para adequar aquilo que são as aprendizagens essenciais? E eu vou adequando aqui, a contextualização, a decisão que eu tenho ali da maneira de organizar meus conteúdos e a seleção das minhas metodologias, né? Então, veja bem, eu tenho a minha habilidade que eu preciso desenvolver. Eu mostrei lá para vocês a questão do corpo humano e coloquei lá, né, que a criança precisaria ali nomear, depois entender a importância, né, as partes do corpo humano, beleza. Mas como eu vou trabalhar isso? Contextualizando, tornando isso significativo, né? Decidindo uma maneira de organização curricular que não seja tradicional, que atenda a uma perspectiva interdisciplinar. E selecionando a melhor forma, método e estratégia para que eu possa trabalhar. Isso sou eu atender às diversidades. Então, quando eu falo de BNCC, eu não estou falando de um currículo único, eu estou falando de uma base curricular, eu estou falando de aprendizagens essenciais, mas eu estou falando necessariamente que todo professor precisa contextualizar, decidir e selecionar de acordo com a sua realidade local. E isso vai estar intercalado com as diretrizes. Como eu falei, eu não posso fugir dessa questão. A BNCC ela não derrubou a diretriz, tanto que quando você lê a BNCC, eles colocam lá que estão articulados com as diretrizes curriculares nacionais.
ok? Aí a gente vem para a organização, né? Ah lá, como é que essas competências, a educação básica, você tem as competências gerais da educação básica e você tem as etapas. Quais são elas? Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Como que eu vou desenvolver isso na educação infantil? Eu tenho lá os direitos de aprendizagem, né? Para o aluno desenvolver, e eu tenho os campos de experiência. Nessa prova, principalmente que teve ali do auxiliar de ensino médio, foi pedido questões específicas para você saber qual era o campo de experiência que desenvolvia aquele tipo de habilidade ou aquele tipo de questão. Eu, particularmente, até porque eu não sou muito de decorar, né? Eu não gosto de decorar, né? Se eu disser para você assim, a Alessandra sabe todos os campos de experiência. Mentira! Eu sei que tem eu, os outros, né? Traços, cores e sons. Obviamente que de tanto ler, algumas questões ficam no meu subconsciente, mas eu sou péssima em decorar. Ok? Mas, se você entende que a educação infantil desenvolve campo de experiências, que eu não tenho mais aquele currículo fechado, né, com português, matemática, história, geografia e ciência, eu tenho que, pelo menos, fazer alguma associação de quais são esses campos de experiências para que eu possa desenvolver os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos meus alunos. Né? Qual é o meu objetivo? Essa aprendizagem e esse desenvolvimento, a educação integral dele. Né? Dentro disso, a gente tem um conflito aí com relação às idades, eu acho que não dá para vocês lerem aqui, né? Mas também foi uma pergunta muito objetiva que teve aí na prova, que diz respeito ali a quantas faixas etárias a BNCC traz em torno da educação infantil. A diretriz curricular nacional, ela estabeleceu há muitos anos atrás, ali na base de 2009, tá? A nossa data de corte como 31 de março. E isso não mudou. O que é isso, Alessandra? Toda a idade base, limite, para eu poder adequar o aluno na matrícula naquela faixa etária, vai ter a data de 31 de março como parâmetro. O menino vai fazer 6 anos. Ele faz 6 anos até 31 de março? Se ele fizer até 31 de março, ele vai para o primeiro ano do ensino fundamental, porque ele está caracterizado na faixa etária de 3 anos, de 6 anos, perdão. Agora, se ele fizer no dia 1º de abril, né, um dia depois de 31 de março, ele vai cursar o ano de escolaridade da etapa anterior da educação infantil, que seria a turma de pré-escolar. Isso é uma coisa. Né? Então, eu tenho lá na LDB e na diretriz as idades muito bem divididas, de 0 a 5 anos, educação infantil, de 0 a 3, creche, de 4 e 5, pré-escola, de 6 a 14 anos, ensino fundamental, né? De 15 a 17 anos, ensino médio. Essas idades não mudam, gente, elas permanecem lá e o parâmetro para eu matricular inicialmente esses alunos é a idade, o 31 de março, começando ali no primeiro ano do ensino fundamental. Óbvio que se tiver algum erro na matrícula, né, mais à frente foi identificado depois, a gente acaba seguindo o histórico. Mas o correto é você seguir a idade de corte ali, que seria 31 de março. Mas aí, para complicar a nossa vida, o que a BNCC fez? Ela estabeleceu uma faixa etária para você desenvolver esses objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, né? A título de organização curricular. Uma coisa não invalida a outra. A idade da educação infantil continua sendo 0 a 5 anos. A idade da educação infantil, da creche, continua sendo 0 a 3 e pré-escolar 4 e 5. Mas na BNCC, para a organização desses objetivos, eu tenho uma divisão de 3 faixas etárias, né? Que são os bebês de 0 a 1 ano e 6 meses, as crianças bem pequenas, a partir de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses, e as crianças pequenas de 4 anos a 5 anos e 11 meses. Alessandra, mas como é que eu conto esses meses? É como se fosse um parâmetro, tá, gente? Mas o que vale é o 31 de março. Então, eu vou ter criança ali que vai estar encaixado como bebê, que talvez fuja um pouco ali
dessa configuração ali de idade, pode estar com 1 ano e 7 meses, vai ter? Vai ter. Mas os objetivos de aprendizagem que ele vai ter é o que está previsto para 1 ano e 6 meses. Para 0 a 1 ano e 6 meses. É uma forma de organização curricular. Uma coisa não invalida a outra, tá? Como é que eu vejo isso dentro do ensino fundamental? As áreas de conhecimento. No ensino médio, a mesma coisa. Assim como no ensino fundamental e médio, eu vou ter competências específicas de área. Quando eu chego no ensino fundamental, que eu tenho ali os componentes curriculares e as competências específicas desses componentes curriculares, eu divido, né, naquele planejamento que eu coloquei para vocês, que são as unidades temáticas, os objetivos de conhecimento e as habilidades. E isso progressivamente vai aumentando, tá? Mas o que eu tenho ali? De acordo com a minha diretriz, o artigo 26 da LDB são aqueles mesmos conteúdos que a gente... aqueles mesmos componentes curriculares que a gente tem lá, né? Português, matemática. Agora, isso é organizado dentro de áreas específicas. Eu vou ter a área de linguagem, que eu vou ter um bloco de componentes curriculares. Né? Eu vou ter a área de matemática, que acaba sendo só o componente curricular de matemática. Né? Eu tenho lá a área de ciências, que acaba sendo só o componente curricular de ciências. Mas algumas áreas acabam se interligando. Entendeu? Então, eu tenho uma aglutinação das matérias que a gente trabalha usualmente em áreas de conhecimento. No ensino fundamental, né? Então, essas áreas de conhecimento, ela tem ali os componentes curriculares, que não é nada mais nada menos do que aquilo que a gente estuda, português, matemática, história, geografia, ciência, e, obviamente, essas competências específicas dos componentes vão ser as habilidades que vão ser transformadas ali, né, nos conteúdos que a gente vai progressivamente aprendendo. A mesma coisa aqui no ensino médio, né? A diferença é que no ensino médio eu tenho como áreas de conhecimentos ali fixa nos 3 anos de escolaridade, tá? Eu tenho como competências específicas nos 3 anos de escolaridade apenas a língua portuguesa e a matemática. As demais áreas de conhecimentos, que estão aqui postas nas habilidades, né, que vai ter a ver ali, por exemplo, com a parte de história e geografia, que vão estar aglutinadas numa área, né? Educação física, arte, que vai estar dentro de linguagem. Esses demais componentes curriculares, eles vão acontecer ali dentro desses 3 anos, atendendo aquela carga horária só. Agora, só português e matemática que eu tenho todos os anos do ensino médio. Mas isso não é um ponto que vocês precisam se prender muito, não, tá? Aí, gente, ó, é o ponto que pelo menos você tem que dar aquela lidinha, né? Para entrar para o seu subconsciente. Quais são os campos de experiência da educação infantil? O eu, os outros, o nós, né? Corpo, gestos, movimentos, traços, sons, cores e formas. Eu não tenho mais aquela questão específica de português, matemática. As questões de português, matemática, história e geografia, elas vão estar permeadas nesses campos de experiência. Até porque a educação infantil, ela não tem um componente, uma área. Ela tem os campos de experiências. E o objetivo dela é o desenvolvimento integral da criança. Então, isso é cobrado na sua prova. Né? Já no ensino fundamental, aí fica mais claro aquilo que eu estava tentando explicar lá naquele quadro geral. Olha lá. Eu tenho as áreas de conhecimento. Quais são elas? Linguagens, matemática, ciências da natureza, ciências humanas. Está vendo aqui? Aí, dentro de linguagens, eu tenho língua portuguesa, arte e educação física. A língua inglesa, só a partir do 6º ano. Dentro da área de matemática, eu só tenho matemática. Dentro da área de ciências de natureza, eu só tenho ciências. Dentro da área de ciências humanas, eu tenho história e geografia. E eu ainda tenho uma última área, eu não sei por que não está aqui, mas é o ensino religioso, que é só o ensino religioso como disciplina. Ok? Aí, lá no ensino médio, como eu expliquei, os componentes curriculares do 1º ao 3º ano, eu tenho linguagens e tecnologias, que são as áreas, matemática e suas tecnologias, eu tenho ciências da natureza e suas tecnologias, eu tenho ciências humanas e suas tecnologias. O que eu marquei de vermelho é o que eu vou ter nos 3 anos direto.
de ensino médio, progressivamente crescendo. Agora, dentro de linguagens, arte, educação física, língua inglesa, eu vou ter em determinados momentos, não nos 3 anos. Biologia, física e química, a mesma coisa. História, geografia, sociologia e filosofia, a mesma coisa. Né? Por que isso? Porque eles inseriram os ditos itinerários formativos, né? Como uma espécie de você trabalhar... Estou vendo o horário aqui. Algumas capacitações, algumas questões mais voltadas para uma formação de capacitação profissional já dentro do ensino médio. O que eu não concordo, não acho bom, mas, enfim, eu não estou aqui para questionar isso. Só estou mostrando para vocês o que é. Né? E aí, o que seriam esses itinerários formativos? Além daqueles componentes curriculares que a gente viu. Um conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudos, entre outras situações de trabalho que os estudantes poderão escolher no ensino médio, ou seja, com o objetivo de você oferecer uma formação profissional ali, tá? Essa parte, gente, eu vou deixar para vocês olharem com calma, porque eu quero adentrar nas questões agora para a gente resolver, para não ficar muito tarde. Mas tem uma questão especificamente, cobrando de vocês, o entendimento do que para que serve o código alfanumérico. Né? E o código alfanumérico, como eu mostrei naquela primeira tabela exemplificando as habilidades, ele se refere às habilidades que você vai desenvolver com o seu aluno. Entende? Então, quando eu digo assim, ó, EF67, EF01, o que isso significa? O primeiro EF é de ensino fundamental. O 67 significa que são habilidades que serão desenvolvidas nos 6º e nos 7º anos. De qual componente curricular? Educação física. E o 01 é a primeira habilidade do 6º ano que vai ser desenvolvida de educação física. Mas se eu botar 02, é a segunda habilidade, né, entre do 6º e o 7º ano, do 6º e 7º, a ser desenvolvida de educação física. Tá? Então, essa configuração do código alfanumérico, todas as informações estão aqui, tá? Só para vocês terem esse entendimento. Se fosse educação infantil, ao invés de EF, seria EI. Né? E aí eu não vou ter áreas de conhecimentos, eu vou ter aqui... Eu não botei nenhum exemplo de educação infantil, não, né? Mas eu vou ter aqui, por exemplo, só um minutinho, uma sigla relacionada ali a esse campo de experiências que se chama Eu, os outros e nós. Isso está lá na organização da BNCC, né? Corpos, gestos e movimentos. Você vai ter uma sigla, assim como a gente tem a sigla aqui do EF para equivaler à educação física, então eu vou ter uma sigla que equivale aos campos de experiência da educação infantil. O que você precisa entender é que a primeira dupla significa a etapa, ou educação infantil, ou ensino fundamental, ou ensino médio. A segunda dupla significa ali, no caso do ensino fundamental, os anos de escolaridade. No caso da educação infantil, a faixa etária. Tá? A terceira dupla vai significar as áreas, no caso, os campos de experiência da educação infantil, e, no caso aqui, né, o componente curricular. E essa numeração final é sempre a configuração progressiva, que vai aumentando. Isso, Elisângela. A educação infantil, aí a faixa etária seria 1, aí traços e sons, é a abreviação, né, do campo, é TS, né, e aí vem a sequência por habilidade, 01, 02, 03, 04, é basicamente isso. Mas se vocês depois olharem o material que já está disponível para vocês, vocês vão conseguir compreender bem essa correlação alfanumérica. O que a gente precisa entender é que esse código alfanumérico, ele equivale às habilidades. Ok, gente? Querem tirar dúvidas? Vamos para as questões? Show, Driele. Beleza. Vamos lá, então. Questão 1. Aí eu trouxe para vocês, só para eu explicar, né, como é que eu organizei essas questões. Essa questão 1 e 2 são de provas anteriores,
Até que essa 2 está um pouquinho complexa, né? Mas se a gente for observar a questão 1, ela já traz ali uma questão mais usual, né? A questão 3 nem se fala, seria aquele mamão com açúcar se cair na prova, que é só a sigla, né? Lá de 2020. Mas quando a gente chega de 2022 a 2023, e até provas de 2021 também, a gente já consegue perceber que eles começam o quê? A apertar, né, ali um pouco as questões, ok? Então, vamos lá. Questão 1. A Base Nacional Comum Curricular configura-se instrumento de um currículo pensado nas potencialidades nacionais, principalmente no que se refere à formação comum. Esse documento formativo é aplicado exclusivamente à educação escolar. Como reafirmado pela LDB, está orientado pelos seguintes princípios. Quais seriam esses princípios, gente? Questão que deveria ser anulada. A resposta certa é a letra C, Laila. Éticos, políticos e estéticos. Mas a LDB ela não fala sobre isso, né? Quem vai trazer esses princípios é a Diretriz Curricular Nacional, né? Mas, de certa forma, tudo é uma complementaridade. E, para vocês lembrarem que a BNCC estará sempre articulada às diretrizes, beleza? Éticos, políticos e estéticos, visando uma formação humana integral, porque eu estou formando para a cidadania, beleza? Questão 2. Compreendido como um documento que abrange partes de um conjunto de possibilidades educacionais, possibilidades, né? Essa questão aqui está tão mal elaborada que ela coloca assim, né? Configura-se instrumento de um currículo pensado. Essa questão está muito mal elaborada. Aí a gente vai percebendo como a banca vai se apropriando, de fato, dos conceitos e melhorando a sua formulação, né? Compreendido como um documento que abrange parte de um conjunto de possibilidades educacionais, a Base Nacional Comum Curricular configura um pacto interfederativo que se baseia em 2 pilares centrais de construção dos currículos. Tais pilares compreendem todo o processo que esse documento deseja alcançar como finalidade. São eles. Em resumo, gente, qual é a finalidade dessa base? Essa é a pergunta. E aí? Ninguém se arrisca? Isso aí, Raíssa. Isso aí, né? À toa que você já está na primeira matrícula, né, neguinha? Muito bem, Dailane. Show de bola. É a letra C, né? Aí, olha só, a igualdade educacional sobre a qual as singularidades devem ser consideradas e atendidas, e a equidade que pressupõe reconhecer que as necessidades dos estudantes são diferentes. Quem estuda superficialmente só se prende que a BNCC vai ter ali os conteúdos que todos precisam estudar, vai cair do cavalo. Não vai nem atentar, provavelmente vai querer marcar essa letra D aí e nem vai se ligar na palavra uniformidade, né? Uma coisa sou eu ter base, outra coisa sou eu dizer que é uma uniformidade. E não pode ser nunca. Porque a finalidade da BNCC é conjugar essa ideia de igualdade, mas respeitando as diferenças. Pelo menos na teoria. Na prática, no meu entendimento, eles, né, desvirtuam um pouco esse objetivo, mas a teoria quer que vocês entendam dessa forma. Ok? Então, sempre eu vou ter questões relacionadas à base que vislumbrem a diversidade, que é o contrário do que o senso comum te traz, que é ter os mesmos conteúdos, ter isso e aquilo, e aí você vê como é que a banca pega você. Ok? Questão 3. É um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas
da modalidade da educação básica, de modo que tenham assegurados os direitos de aprendizagem, né, e desenvolvimento. Este documento normativo, tal, é o quê, gente? E aí eles colocam, ó, fundamentado nas DCNs, fundamentados nas diretrizes curriculares nacionais da educação básica. Resposta certa, Base Nacional Comum Curricular, BNCC. Essa daí vai ser mamão com açúcar, né? Agora vamos lá, ó, a questão 4. Aí o negócio já vai começando, ó, o buraco já vai começando a ficar mais baixo, agora já vai ficando mais estreitinho ali, né? Questão 4, ó, 2022, se eu não me engano, foi o concurso de Casimiro, se eu não me engano, salvo engano. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na Base Nacional Comum Curricular devem concorrer para assegurar os estudantes, e ela está acelerada, aos estudantes o desenvolvimento de competências gerais que consubstanciam no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Na BNCC, a competência é definida como... E aí? Mobilização dos conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas, socioemocionais, atitudes e valores... Peraí. Ah, tá, entendi. É porque eles juntaram ali, né, o conceito das habilidades com o conceito de competência, mas, de certa forma, é isso, né? É a mobilização dos conhecimentos, conceitos, procedimentos e das habilidades, né? Cognitivas, socioemocionais, atitudes e valores, e isso é a competência, é a mobilização disso tudo, para que vocês não possam confundir, ok? Resposta certa, C de casa. Foi? Beleza? Estou conferindo aqui, né? Porque depois que a professora começa a usar uns psicotrópicos, a gente fica meio doida, né? A gente fica meio... Enfim. A mais professor que gosta de aventura, que joga a questão lá e quer resolver na hora, depois a gente, ó, se lasca. Mas vamos lá. Na BNCC, aí, ó, já 2023, ó, as aprendizagens estão organizadas, que isso é Pinheiral, estão organizadas em cada uma das etapas de escolaridade, os códigos alfanuméricos foram criados para identificar tais habilidades. Ao lado dos códigos alfanuméricos estão expressas as aprendizagens essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Essas expressões das aprendizagens configuram o quê, gente? E aí? As habilidades. O que teve de gente marcando competências, olha, não está no gibi. Entendem a diferença? Né? Conseguem perceber? E percebam que a banca está cada vez mais afunilando. Felipe, é a letra C. Né, Laila? Tá vendo? Eles estão, né, complexificando um pouco. E como eu disse, o IBAN ele gosta disso, ele gosta de currículo, tá? Então tem que saber conceituar. Não adianta querer jogar ali vou jogar no vento. Não, tem que saber o que é competência, o que é habilidade, né? Como é que se configura, o que é código alfanumérico. Não precisa decorar. Mas se você entender o sentido, vai de boa. Ok? Questão 6. A educação infantil na BNCC está dividida em faixas etárias. Essas faixas etárias são em número de... Essa é molezinha, né? B de bola. 3 faixas etárias. Quais são elas? De 0 a 1 ano e 6 meses, os bebês. As crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses até 3 anos e 11 meses. E as crianças pequenas, de 4 e 5 anos. Isso é mamão com açúcar. Né? Questão 7. Tem muita questão de educação infantil, porque eu acabei tirando, né, ali da prova de agente de educação infantil, que é ensino médio.
tá, gente? Mas, assim, é o que eu costumo explicar para a galera que, às vezes, eu estou fazendo anos finais, isso não vai cair para mim e tal. Não, tem que saber. Inclusive, a pegadinha pode ser puxar de você uma educação infantil quando você está preparado para o ensino fundamental. Então, tem que estar ligado, porque eles cobram a BNCC. Eles não cobram a BNCC do ensino fundamental. A probabilidade de cair em ensino fundamental é grande, mas eles podem puxar ali, entende? E como a parte de legislação educacional ela é uma parte comum a todos, então o nível não está muito diferente, não. Tá? A educação infantil, na educação infantil estão estabelecidos campos de experiências que constituem um arranjo curricular que acolhem as situações e as experiências concretas da vida cotidiana das crianças e seus saberes, entrelaçando-os aos conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural. O número de campos de experiências está apresentado na seguinte alternativa. E aí, gente, quantos campos de experiências eu tenho? 6 campos de experiência. São 6? Ó, tá, eu não memorizo, não. Vou bem colar. Espera aí, não memorizo, não. São 6? Vamos olhar? É assim que a gente aprende. Quais são? Quantos são? Vamos contar, ó. Eu, os outros e nós. Corpos, gestos e movimentos. Traços, sons e cores. 1, 2, 3, 4, 5. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Espaços, tempos, quantidades e relação de transformações. São 5 campos de experiência. Tem opção aqui com 5? Faixa etária 3. Tem. Letra B de bola. Ok? Tudo bem? A gente buscou lá no pulo do gato. Certo? Questão 8. A arte, nas últimas décadas, tem sido reconhecida como relevante no desenvolvimento da educação infantil. Na educação infantil, o campo de experiência que fala sobre conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais, científicas, locais, universais do cotidiano, diversificadas, vivenciar diversas formas de expressão, linguagens, denomina-se o quê, gente? E aí, denomina-se o quê? Sol, tá me ouvindo? Alô, alô? Me deem um retorno, por favor. Alô, alô? Me deem um retorno, por favor. Alguém fala comigo? Ouvindo. Ouvindo, Alessandro. Ouvindo.
Caramba, saiu aqui. Não saio. Quem está me ouvindo, não sai. Eu vou só configurar aqui, porque eu não estou conseguindo ouvir vocês. Espera aí. Quem está me ouvindo, permanece, por favor. Estou ouvindo. Quem sabe, aqui não é a Rede Globo, para quem sabe faz ao vivo. Então, espera aí. Saiu aqui o meu áudio, porque tocou. Falem agora, por favor, comigo. Eu estou ouvindo perfeitamente. Show de Tá bola. tudo ok. Show, agora estou ouvindo vocês. Normal. E aí a gente parou aqui na questão 8. E aí qual é a resposta, gente? Letra B de bola. Traços, sons, cores e formas, relacionada ali à arte, né? Tudo bem? Aí tem que fazer uma associação meio que lógica, né? Eu, os outros, quer dizer, aquela questão da criança entender ali o espaço do outro e também compreender o seu corpo. Tem uma série de questões, né, que a gente vai associando ali ao que a gente entende de um modo geral. Então, traços, sons, cores e formas estão relacionados ali, né, a uma questão mais da arte desenvolvida na educação infantil. Questão 9. Na educação infantil, as aprendizagens essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos, quanto as vivências que promovem a aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências, sempre tomando como eixos estruturantes o quê, gente? Quais são os eixos estruturantes da educação infantil? Achou difícil? E aí? Interações e brincadeiras. D de dado. Quem estuda a parte dos conteúdos, né, de educação infantil vai saber que eu sempre... isso, Elisângela, eu sempre falo muito sobre essa questão, né? Porque quando você trabalha a questão do desenvolvimento integral da criança, e compreendendo que a criança é ativa na construção desse conhecimento, obviamente, não tem como você não trabalhar, né, essa questão das interações de um modo geral. E a brincadeira, ela é uma forma onde a criança cognitivamente organiza o seu pensamento, né? Quem estuda Valon, principalmente, Vygotsky, que consegue fazer essa articulação. Mas isso é um elemento curricular, tá? Vai estar tanto na diretriz quanto na BNCC. Interações e brincadeiras, ok? Questão 10. Na educação infantil, devem ser assegurados os direitos de conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se, para que as crianças tenham condições de desenvolver habilidades e competências e potencializar o seu crescimento. Eles são conceituados como direitos de quê, gente? Aprendizagem e desenvolvimento. Se vocês voltarem lá no iniciozinho da aula, vocês vão ver, né, que toda essa organização, elas são justamente para que a criança possa aprender e, consequentemente, ela vai desenvolver. Ok? Questão 11. A contação de história é um momento relevante da educação infantil. Na BNCC, encontramos códigos alfanuméricos cuja habilidade é criar e contar histórias oralmente com base em imagens, temas sugeridos. O campo de experiência desta habilidade é contação de história, E aí, gente? Escuta, fala, pensamento, imaginação. As brincadeiras, elas vão estar ali, para ser de casa. Ok? Se eu não me engano, é o quarto campo de experiência lá. Ok? Questão 12. A primeira competência, essa que é a questão polêmica, tá? A primeira competência geral da BNCC é valorizar
e utilizar conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural, digital, para atender e explicar as realidades, continuar aprendendo, colaborar com a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. É a primeira competência lá das 10, né? Essa competência destaca a importância dos saberes históricos, incentivando o educando a utilizar o conhecimento para trilhar o caminho em busca de uma sociedade mais justa, democrática, e está ligada à seguinte tendência pedagógica. Gente, essa questão é de uma covardia, e eu acho que a pessoa, sei lá, sei que eles estavam pensando na hora, não, mas, né? A resposta, o que vocês chutariam aí? Misturou tudo. Letra C? Não, não é, Raíssa. Não é. E aí? Não é. Vamos lá, né? Aí, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X. Vamos lá. Como eu expliquei para vocês, né? Tá na tela, Dailane. Tá. Na outra tela é só a competência. Tá lendo ali a primeira competência, que é valorizar, utilizar os conhecimentos e habilidades construídos sobre o mundo físico, tal. Qual é a questão aqui? Eles estão pegando, né, essa ideia de utilizar o conhecimento historicamente construído e eles estão fazendo uma relação direta dessa competência em específico, não de toda a LDB, dessa competência, a letra A. Quando eu li, eu já até sabia que a questão era essa. Progressista, crítico, social, tá? Mas, por que eles estão colocando isso? Porque o conceito, quando a gente estuda as tendências pedagógicas, tá? É um conceito de que a tendência progressista crítica social, dos conteúdos até, ela faz uma articulação dos conhecimentos acumulados historicamente com uma reflexão crítica da realidade. É um movimento dos anos 90 para cá, que vai ter Libânio, que vai ter Lucchesi, que vai ter Saviani, né? Que trazem uma configuração progressista, que tem um viés que entende que a educação ela tem que transformar essa realidade, e é aí que eles colocam, né, essa associação com crítico social, porque eles querem dizer o seguinte, que essa competência, quer dizer, as habilidades desenvolvidas com os alunos e tal, ela vai proporcionar a eles utilizar esse conhecimento historicamente construído. E aí eles fazem uma associação direta com a crítica social dos conteúdos. Mas a BNCC, ela não é um documento vinculado a uma vertente crítica social dos conteúdos. Entretanto, as diretrizes acabam sendo, né? As diretrizes curriculares nacionais, sobretudo da educação básica, elas acabam sendo muito vinculadas ao pensamento progressista crítico social, porque tudo que a gente vê ali é vinculado a essa realidade crítico social. Né? Então, se a gente entender que a BNCC está associada à diretriz, talvez eles tenham feito uma ligação direta. Né? Mas o momento em que a BNCC aparece é um outro momento. Né? Eu estava até discutindo isso com o Danilo, né? Que é o outro professor aqui da Gestar. Ele falou assim, cara, a questão é muito louca. Eu falei assim, mas a gente entende o que é competência e habilidade e a gente sabe de onde vem isso. Né? Conceitualmente falando, teoricamente falando. É uma perspectiva muito mais associada a um viés construtivista e até mesmo mercadológico do que especificamente uma versão progressista. Mas a BNCC, nossa, embora ela defina competências e habilidades, ela não vem trazendo um arcabouço teórico que diga assim, olha, essas competências elas são pautadas na teoria de Pirrenot, essas competências elas são pautadas na teoria do Zabala, entendeu? Elas não dizem isso. Pelo contrário, elas trazem uma definição específica de competência, que seria essa mobilização ali, né, dessas habilidades, desses conhecimentos para o uso ali na sociedade, né, na transformação da sociedade, e trazem a questão da habilidade
como esses conteúdos, né, esses conhecimentos que o aluno desenvolve na escola. Então, eles não têm um compromisso teórico específico. E aí a banca resolveu fazer uma associação da competência específica com a tendência e colocou a resposta como crítico social dos conteúdos. Tá? Viagem total, né? Mas eu só quis colocar aí porque eu achei uma abordagem, no mínimo, interessante da banca. No mínimo, interessante. Ok? A resposta ali ficaria sendo a letra A. E, por último, a questão 13. A BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-as mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza. Ao definir o quê, gente? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Habilidades reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade. Tic-tac, tic-tac. E aí? Letra A, Flávia. Competências. Difícil, né? Bem complicadinha essa questão, né? Pois é. Mas é isso.